Bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Olá, bom dia, alegria! Estou aqui hoje com um tema que não foi escolhido diretamente por mim. Eu deixei uma sondagem no Instagram para que todas pudessem dar a vossa opinião sobre aquilo que realmente querem que eu fale aqui neste podcast a cada episódio. E teve ali um bocadinho renhido, mas no finalzinho houve ali um desempate que fez com que eu escolhesse realmente o tema para hoje. Se tu realmente ainda não estás a atrair aquilo que tu desejas, muito provavelmente é porque esta é uma peça do puzzle que te está a bloquear sem que tu percebas, que são as crenças limitantes. Quando eu falo com alguém sobre a lei da atração, alguém que não está ainda muito por dentro deste mundo ou só ouviu o básico, a primeira coisa que me dizem é que, sim, já ouvi falar sobre a lei da atração, temos que pensar positivo e dizer afirmações positivas. Mas pela minha experiência, os pensamentos é a peça do puzzle que menos importa. Eles fazem parte do processo, sim, com certeza, atenção, não estou a dizer que não. Mas pensar positivo é o menos importante, porque os teus pensamentos, se tu parares para pensar um pouco, eles vêm das tuas crenças. A base é as crenças. Aquilo em que tu acreditas vai gerar um pensamento. Aquilo que tu pensas vai gerar uma emoção. Inclusive, às vezes, emoções que tu sentes têm por base crenças que tu nem sabes que existem e fazem-te pensar de forma ainda mais negativa. Aquilo que tu acreditas vai impulsionar para a tua ação ou vai bloquear-te e impedir-te de agir. Não sei se já alguma vez tinhas pensado nisto desta forma. E quando eu comecei a ter esta clareza e a consciência disto, eu comecei a estar muito mais atenta àquilo que eu faço ou não faço. E porque é que eu estou a fazer ou não estou a fazer. Se eu realmente quero fazer, porque é que eu não estou a fazer? Qual é que é a crença por trás disso? E acho que foi no episódio da semana passada que eu te disse, para a lei da atração funcionar a teu favor, tem sempre que haver uma ação. Tu não podes querer um negócio de sucesso se tu não criares um negócio. Tu não podes querer um relacionamento amoroso, feliz, duradouro e verdadeiro se tu não começares a cuidar de ti dessa forma. Ou se tu não te abrires a conhecer outras pessoas. Tem sempre que haver uma ação. E esta ação, muitas vezes, ela não acontece por causa dos nossos medos, não é? Das nossas emoções negativas, que vêm das nossas crenças. Daí eu dizer que os pensamentos não têm um papel assim tão importante. Para mim, pela minha experiência, porque eu posso estar a pensar positivo. Eu, quando digo pensar positivo, aquilo que eu vou explicar é exatamente a mesma coisa do que dizer afirmações positivas. Tu podes estar a dizer: eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra. Mas isso não vai contribuir para que tu percas peso e emagreças. Porque no fundo do teu coração, tu não te sentes magra, tu não acreditas que és magra. Portanto, para mim, as crenças, as emoções, elas estão muito mais, ou têm muito mais poder que qualquer pensamento que tu possas ter. Porque os teus pensamentos, consciente ou inconscientemente, eles têm sempre uma emoção ligada e têm sempre uma crença por trás. E o mais importante é tu perceberes, é tu andares para trás, ou seja, eu não estou a agir desta forma. O que é que eu sinto que me impede de fazer isto? Que eu digo querer, ou que eu sei que me vai levar onde eu quero chegar, ou ao desejo, ou ao objetivo, ou ao sonho que eu quero alcançar. Eu sinto medo porque não sei o que é que as outras pessoas vão pensar, eu sinto medo de falhar porque já tentei antes e não consegui. O que é que eu sinto que me está a impedir de avançar? Se não conseguires imediatamente descobrir aquilo que tu sentes, podes ir percebendo aquilo que tu pensas ao longo do teu dia.
Mas assim que tu descobrires aquilo que tu realmente sentes, qual é a emoção negativa que te impede de avançar, o passo seguinte é tu perceberes qual é a crença por trás dessa emoção negativa. Porque é para isso que as emoções servem. As emoções são bússolas que nos guiam em direção a onde nós precisamos de ir ou em direção ao que nos está a bloquear, às crenças que nos estão a bloquear. Portanto, se eu tenho medo de falhar, vamos imaginar que é esta a emoção que tu sentes, que crença é que está por trás disso? Será que é não sou boa o suficiente? Será que é ninguém vai gostar daquilo que eu tenho para dizer? E esta é a razão pela qual eu pensava positivo, dizia afirmações positivas, e eu sei que isto também acontece com muitas outras pessoas, e nada mudava na minha vida. Estava sempre a atrair os mesmos padrões negativos, era algo repetitivo, ou que ia ficando cada vez pior, porque eu nunca me abri, ou melhor, na altura eu nem sequer sabia que precisava deste trabalho mais consciente e profundo de perceber que crenças é que me estão a bloquear e a impedir de atrair aquilo que eu quero. Porque tudo é vibração. As tuas crenças são vibração, os teus pensamentos são vibração, as tuas emoções são vibração, as tuas ações são vibração. E quando tudo isto está alinhado entre si e em simultâneo alinhado com aquilo que tu desejas atrair, existe alinhamento vibracional e é esse alinhamento vibracional que te vai permitir atrair aquilo que tu desejas. Porque tu não manifestas aquilo que tu apenas pensas. Tu manifestas aquilo que tu acreditas ser e aquilo que tu acreditas que é possível para ti. Então o problema está nas crenças limitantes, que são invisíveis, que tu não tens consciência, que tu carregas dentro de ti, que te estão a bloquear e a impedir que a energia flua de forma a atraires aquilo que desejas. E agora, falando-te aqui do que é que são crenças e crenças limitantes, elas são ideias, pensamentos repetitivos que tu foste ao longo da tua vida assumindo como sendo verdade. Foste enraizando isso dentro de ti como sendo uma verdade absoluta. E as tuas crenças, sejam elas potenciadoras ou limitantes, elas acabam por influenciar e definir aquilo que tu acreditas ser possível ou impossível para ti. E aquilo que tu acreditas ser sobre ti mesma ou não. E relativamente às nossas crenças limitantes, na verdade são todas, mas infelizmente a maioria de nós vive com uma bagagem de crenças limitantes maior do que crenças potenciadoras. Elas formaram-se na nossa infância, especialmente através de experiências que nós vivemos, através de experiências que nós assistimos outras pessoas a viverem, através da nossa educação, quer seja em casa, quer seja na escola, através de comentários que fomos ouvindo de outras pessoas, através de situações específicas que nós fomos vivendo. E aquilo que eu aprendi e que fez muito sentido para mim é quando nós estamos a viver a nossa vida, o nosso dia-a-dia com peso. Lá está, quando temos que, por exemplo, fazer algo que sabemos que precisamos de fazer para chegar onde queremos, para atrair o que desejamos, e existe peso, esforço. Isso é sinal que nós estamos a carregar uma bagagem que não é nossa. Estamos a carregar crenças que não são nossas. Porque quando tu ages com leveza, quando tu sentes essa leveza, isso é a tua própria bagagem. A tua própria bagagem em ti não pesa. Mas quando tu começas a carregar essas crenças limitantes, tu trazes esse peso, essa resistência de que é preciso muito esforço para ti. E há certo tipo de frases que tu, consciente ou inconscientemente, tu dizes a ti mesma que parecem apenas pensamentos, como por exemplo, ninguém gosta de mim, não há homens decentes, preciso trabalhar e esforçar-me muito para ter dinheiro, a felicidade não dura para sempre. Tudo isto podem ser pensamentos que estão constantemente a surgir na tua mente, mas estes pensamentos eles não são inocentes. Eles, primeiro que nada, carregam emoção. Se já ouviste outros episódios para trás, já sabes que as emoções têm um poder essencial para manifestares aquilo que tu desejas, para que a lei da atração funcione a teu favor. E, ao mesmo tempo, estes pensamentos, eles são programas internos que estão constantemente a pairar na tua mente, muitas vezes inconscientemente, que influenciam a tua forma de agir, aquilo que tu sentes, as tuas decisões. E esta é também uma das razões pela qual muitas pessoas, eu inclusive há uns tempos atrás, sentem que já sabem tanto sobre a lei da atração, já sabem a teoria toda, mas
nada muda. Porque a nossa teoria, ela está na nossa mente consciente, mas as nossas crenças, elas vivem no nosso subconsciente. E é por isso que muitas vezes nós não temos consciência delas, e é por isso que muitas vezes nós achamos que estamos a fazer tudo bem. Eu estou a pensar positivo, eu estou a fazer, eu até já me sinto bem, mas eu continuo sem conseguir atrair aquilo que eu desejo. Porquê? Provavelmente porque ainda existe alguma crença no teu subconsciente que te está a bloquear e a limitar. E é o teu subconsciente que vai projetar a tua realidade, a realidade à tua volta. Porque tu atrais aquilo que tu acreditas ser, não aquilo que tu pensas conscientemente. E é por isto que eu falo imenso de nós precisarmos de mudar de dentro para fora. Porque é no nosso interior que nós temos tudo isto escondido e nem sabemos. Coisas que se calhar nem fazem assim tanto sentido estarem ligadas àquilo que nós queremos atrair, mas que nos estão a bloquear. E ainda agora mais dentro do assunto de como é que as nossas crenças afetam e influenciam neste mundo da lei da atração, o universo, ele responde à nossa frequência vibracional. E tu já sabes que a tua frequência vibracional, ela é formada por aquilo que tu acreditas, aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes e aquilo que tu fazes. E mais uma vez, se ainda não fizeste o download do meu e-book gratuito Alinhamento Vibracional, eu recomendo que tu faças no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Quando estes 4 elementos eles estão alinhados, é quando a energia flui. Mas se existe uma crença limitante da qual tu nem sequer tens consciência, vai haver um conflito interno, como eu expliquei há pouco. É necessário estas 4 coisas estarem alinhadas entre si e com aquilo que tu desejas atrair. Por exemplo, se tu queres abundância financeira, mas no teu interior tu acreditas que é difícil conseguires dinheiro, é sinal que a tua frequência vibracional ela está desalinhada. Porque uma parte de ti quer, mas a outra parte está a duvidar. E essa dúvida cria resistência. Ou então, é aquilo que eu disse há pouco. Aquele exemplo de tu queres criar o teu próprio negócio. Então tu começas a fazer tudo o que é suposto de fazeres para criar esse negócio que tu queres. Mas por alguma razão, a energia não flui. Não tens resultados. Muito provavelmente porque inconscientemente tu tens uma crença dentro de ti que te diz que não és capaz ou que te está a impedir de agir de uma forma mais autêntica. E eu senti muito isto no início agora, quando comecei a falar sobre a lei da atração. Eu sentia que a minha essência me pedia para falar sobre isto, então eu comecei a falar. Só que eu comecei a falar com medo, ou seja, não falava para a câmara diretamente, ou quando falava ainda um bocado encolhida, pouco à vontade, não era do coração, como estou a falar agora aqui a gravar este episódio. Apesar de eu já estar a fazer o que a minha essência me pedia e a dar o passo a agir com intenção, de forma a alinhar todos estes 4 passos, eu não estava a fazer da forma mais autêntica, porque existia uma crença em mim que me impedia de o fazer, que me impedia de me libertar. Eu ainda tinha medo de o que é que as pessoas vão dizer sobre eu falar sobre lei da atração, sobre falar energia. Ainda tinha medo de falhar. Portanto, eu mesmo estando a pensar de forma positiva, a sentir-me bem porque estava a fazer uma coisa que eu gostava e a agir com a intenção, a agir de forma alinhada, consoante o que a minha essência me pedia para fazer, eu sentia que a energia ainda não fluía a 100%, de forma natural. Porque eu realmente, apesar de estar a fazer estes 3 passos alinhados, eu ainda tinha crenças em mim, e ainda tenho, não vou mentir, ainda tenho crenças em mim que preciso de desbloquear. Mas a verdade é que nós estamos sempre em constante expansão e é a cada nível que nós subimos, surge sempre algum desafio, algum obstáculo, há alguma crença que sobressai para nós trabalharmos isso em nós. A grande diferença é que à medida que nós vamos subindo os degraus, vai sendo mais fácil e mais rápido. Mas há sempre coisas em nós para trabalhar, para melhorar, para desenvolver e expandir. Mas isto para dizer que realmente eu percebi que estava a agir com a intenção, mas essa intenção ainda não era 100% alinhada com a minha versão mais autêntica, porque ainda tinha crenças que me estavam a bloquear. E para além disso, outra coisa também muito importante nas crenças, e lá está, mais importante ainda nas crenças limitantes, elas não influenciam apenas aquilo que tu pensas, aquilo que tu fazes e aquilo que tu sentes. Elas influenciam também a forma como tu percebes a realidade à tua volta, como tu percebes as coisas que estão a acontecer no teu dia-a-dia. Elas
funcionam como se fossem umas lentes. Pensa que elas são uns óculos, não é? As lentes dos óculos, através das quais tu interpretas tudo aquilo que acontece à tua volta. Portanto, se tu tens crenças que te dizem que boas oportunidades são raras de encontrar, o teu cérebro ele vai filtrar a realidade de forma a confirmar isso. Ou seja, o teu cérebro já vai estar preparado para detectar isso. Vais começar a perceber que existem muitos obstáculos, porque o teu foco está nisso. É nisso que tu acreditas, é nisso que o teu foco está. Vais ignorar, ou seja, elas vão-te passar completamente ao lado, oportunidades boas. Vais duvidar quando alguma coisa boa surge e pensar, isto é bom demais para ser verdade. No entanto, se tu acreditares que existem oportunidades em todo o lado, oportunidades incríveis estão sempre a acontecer e a chegar até ti, a tua mente, o teu cérebro, é exatamente isso que ele te vai começar a confirmar. O teu cérebro vai estar desperto para ver essas oportunidades de imediato. Ele vai perceber possibilidades que antes tu não conseguias sequer ver, não reparavas. E uma coisa muito curiosa, que quando eu percebi isto também fez um sentido muito incrível para mim, é que as crenças limitantes, elas existem para nos proteger. O nosso subconsciente, ele cria certas crenças como uma forma de evitar dor. Dando-te aqui um exemplo, quando tu estás muito perto de conseguir alcançar aquilo que tu desejas, ou de dar um grande passo em direção àquilo que tu desejas, é quando vai surgir o maior medo. Porque as tuas crenças limitantes, elas vão entrar em alerta, vão disparar aí o alarme, e elas não querem que tu dês esse passo, porque isso vai fazer-te sair da tua zona de conforto. E tudo o que está fora da tua zona de conforto, para o teu cérebro, é algo perigoso. Então, as tuas crenças limitantes, elas vão fazer de tudo para te manter na zona conhecida, para te manter no que é familiar. E isso vai fazer com que tu comeces a ter cada vez mais pensamentos negativos, do tipo, e se isto não correr bem? Se calhar é melhor não arriscar. O que é que será que as outras pessoas vão dizer ou pensar? Vai ser difícil. Vais começar a sentir cada vez mais dúvida, mais medo e vais ficar bloqueada, sem avançar, sem dar o passo que precisas de dar em direção ao que tu desejas atrair. Especialmente se no passado tu já tiveste evidências de que realmente isso poderá ser algo difícil. Portanto, essa tua experiência enraizou em ti crenças limitantes que agora vão gritar mais alto do que nunca. Imagina que em algum momento tu falhaste ou foste rejeitada, seja em que área de vida for. Tu foste enraizando a crença de que é difícil, eu não sou capaz, não vale a pena. E é exatamente isso que vai começar a gritar na tua mente. Vais começar a sentir-te mal, a sentir dúvidas, a sentir medo, a sentir frustração, a sentir culpa por teres falhado ou por teres sido rejeitada. Vais começar a achar que o problema é teu. E vais ficar sossegadinha e quietinha no teu canto, sem avançar, sem dar esse passo. Então essas crenças, elas foram-se enraizando para te proteger, no sentido de, ok, tu estás aqui nesta bolha, esta bolha é segura. Se tu passares esta bolha, tu podes falhar outra vez, tu podes ser rejeitada novamente. E a verdade é que esta bolha acaba por ser uma prisão invisível, que nós nem sequer temos consciência. Por isso é que eu fui começando a perceber que é essencial para mim estar constantemente a relembrar o que é que são as crenças limitantes, o que é que elas nos impedem de alcançar no nosso dia-a-dia. E uma coisa que eu fui percebendo em mim e em muitas outras pessoas é que qualquer que seja a nossa área de vida, amor, dinheiro, trabalho, a relação connosco mesmas, independentemente de qual é que é essa crença, mas a crença mais comum, ela está ligada ao merecimento. Ou neste caso, sendo crenças limitantes, está ligada à falta de merecimento. E eu percebi muito isto em mim, que olhando para trás eu fui vendo que a falta de merecimento que eu sentia em mim, comigo mesma, o meu amor próprio, a minha autoestima, foi começando, inclusive, a ser como uma bola de neve, em que o problema começou em mim mesma, na minha relação comigo mesma. Depois influenciou os meus relacionamentos amorosos, as minhas amizades, e acabou por influenciar o meu trabalho, a minha área profissional. Algo que
profissionalmente eu estava a fazer e não estava a correr bem, eu tive que andar para trás, digamos assim, e perceber de onde é que vem esse problema, qual é que é essa crença. E eu percebi que essa crença estava ligada à minha relação comigo mesma, a esta falta de merecimento, e que isso estava a afetar todas as áreas da minha vida. Uma forma muito simples e mais comum de tu conseguires identificar quais é que são as crenças que te estão a bloquear é tu ires começando a ter mais consciência dos pensamentos que vão passando constantemente na tua mente. Porque a maioria deles, acredita, são inconscientes. Tu até podes achar, eu não tenho pensamentos negativos, só que eles estão a correr sem tu dares conta. Especialmente se tu não estás a atrair aquilo que tu desejas. Confia, eles estão aí e tu não estás a dar conta. Depois, há outra forma também que tu podes recorrer para identificar crenças negativas, e estas duas que eu te vou partilhar aqui agora foram aquelas que realmente mais me ajudaram a mudar a minha vida. Uma delas é tu perguntares a ti mesma o que é que eu acredito ser verdade sobre mim em relação a esta coisa. E a outra que tu podes fazer quando não encontras resposta para esta pergunta que eu acabei de dar é observares os teus medos. Ou seja, vai lá à frente, percebe o que é que tu não estás a fazer, o que é que tu sentes para não fazer isso, o que é que tu pensas para não fazer isso, até chegares ao que é que tu acreditas. Portanto, observa os teus medos, aqueles que te fazem realmente paralisar, e começa a perguntar qual é que é a pior coisa que me podia acontecer, qual é que é o pior cenário que poderia acontecer se eu fizesse isto, ou se eu conseguisse aquilo. Então, no fundo, é entrares num estado de curiosidade, digamos assim, sempre que tu sentes medo, sempre que tu sentes dúvida, insegurança, frustração. Entra neste modo de curiosidade, de perguntares a ti mesma, fazeres estas questões a ti mesma, de forma a chegares à crença que poderá estar por trás dessa emoção. E atenção, uma coisa também muito importante que eu percebi é que quando tu descobres uma crença e consegues realmente identificá-la e libertar-te dela, isso não invalida que hajam outras crenças ainda mais lá no fundo a bloquear-te. Portanto, tu até podes conseguir descobrir uma crença que te está a bloquear, ela segue o caminho dela e tu segues o teu dando um passo. Mas isso não invalida que haja outra crença mais profunda e mais poderosa, no sentido de te limitar ainda mais, e que tu, no fim de dares esse passo, não encontres ali outra vez algum bloqueio e tenhas que voltar atrás no sentido de perceber, ok, há aqui algo ainda mais profundo que eu preciso descobrir o que é. Como eu disse há pouco, há sempre mais para tu desenvolveres em ti, para tu trabalhares em ti. Este é um trabalho para a vida, mas que tu, tendo consciência disto, podes começar a conseguir fazê-lo com mais leveza e mais facilidade. Agora, provavelmente a parte que se calhar tens mais interesse é como é que eu mudo as crenças que me limitam. Primeiro que nada, a transformação ela começa com consciência. Se tu não sabes qual é a tua realidade atual, como é que tu vais saber para onde é que tu queres ir? Quando tu te tornas consciente da crença que te está a limitar, tu paras de agir automaticamente e sem intenção, tendo por base essa crença que te limita. Quando eu digo que tu paras de agir é no sentido que, ok, eu sinto que deveria ir por este caminho, mas algo me está a bloquear, eu não consigo ir por este e vou por aquele. Então, tu estás a agir sem intenção, sem consciência, automaticamente. E aquilo que nós queremos é que tu comeces a agir com intenção. E para isso tu precisas descobrir quais é que são as crenças que te estão a impedir de ir por aquele caminho que tu sabes e que tu sentes que é o que tu precisas de ir. Depois disso, tu podes começar pelo um processo de substituir essa crença. Por exemplo, tu tens a crença de que eu não sou capaz. Uma nova crença pode ser eu sou capaz e consigo aprender e evoluir. E no teu dia-a-dia vai procurando evidências. Ou olha para o teu passado e procura evidências de que realmente tu és capaz de algo novo, algo diferente. Isto seguindo aqui este exemplo, pronto. Mas uma coisa muito importante sobre a substituição de crenças é não comeces a dizer a ti mesma coisas que tu realmente sentes que é impossível de alcançar, porque lá está, vais ter uma emoção negativa por trás. Se tu dizes eu sou magra e se tu começas a querer acreditar que és magra, mas tu no teu interior tu não sentes isso, tu vais estar ali a gerar um conflito. Começa por substituir com uma crença que seja mais fácil para ti de acreditar. Por exemplo, eu emagreço com facilidade. É muito mais fácil de tu acreditares que tu consegues vir a emagrecer com facilidade do que tu acreditares eu sou magra. Estou a dar este exemplo, mas serve para qualquer coisa, para qualquer área, ok? Foi o primeiro que me surgiu.
E agora, outra coisa também muito importante é que tu percebas que isto é um processo que leva tempo. Estas crenças passaram anos e anos e anos a percorrer aí os teus programas internos e a irem enraizando-se cada vez mais fundo. Portanto, é normal, tu vais precisar de tempo, vais precisar de paciência para começares a enraizar estas crenças novas. E com o tempo tu vais começando a sentir mais confiança, mais leveza, mais abertura a novas possibilidades. Portanto, este episódio foi para te mostrar que se tu sentes que a lei da atração realmente ainda não está a funcionar na tua vida da forma que tu gostarias, tu ainda não estás a conseguir atrair aquilo que tu desejas, é porque muito provavelmente, inconscientemente, tu tens crenças que te estão a limitar, das quais tu não fazes a menor ideia. E ao mesmo tempo, a boa notícia é que essas crenças que te estão a limitar, elas não são verdades absolutas. São apenas histórias que tu foste vendo e contando e repetindo a ti mesma e com o tempo aprendeste a acreditar nessas histórias. E qualquer história pode ser reescrita. Agora, tenho uma novidade, porque enquanto estava aqui a pensar no que falar durante este episódio, surgiu-me uma ideia, porque eu realmente percebi que este foi um trabalho que, quando eu entrei no mundo da lei da atração, eu tive muitos anos sem saber da existência deste trabalho, que este trabalho era necessário para que eu pudesse atrair a vida que desejo, para que eu pudesse tornar-me numa mulher mais feliz, plena, abundante, magnética para os meus sonhos e desejos. E eu sei que este, para além de não ser um trabalho muito falado dentro do mundo da lei da atração, pelo menos no meu tempo, há uns anos atrás não era, eu sei que é um trabalho que é extremamente difícil de nós conseguirmos, especialmente se estivermos a fazê-lo sozinhas. E, portanto, surgiu uma ideia de criar um curso ou um programa que esteja realmente ligado a este trabalho interior profundo, de tu te conheceres a ti mesma no teu interior, de perceberes aquilo que te está a bloquear e a limitar e a impedir que a lei da atração funcione a teu favor, de forma a tu atraires aquilo que tu desejas. Isto para já ainda é só aqui uma ideia, mas eu acho que este é um trabalho que é realmente essencial para quem quer usar a lei da atração a seu favor, para quem quer parar de viver sem consciência numa realidade que sente não ser a sua. E, portanto, eu vou deixar um link aqui em baixo para tu subscreveres um formulário e entrares na lista de espera. Quando eu criar este programa, tu vais ser a primeira pessoa a saber e, o mais importante, quem estiver nesta lista vai ter direito a um desconto quando chegar à altura de lançar e abrir as inscrições para este programa ou este curso, que eu ainda não sei exatamente o que é que vai ser, já tenho algumas ideias, mas vamos ver. Quero então terminar este episódio a lembrar-te que quando tu mudas aquilo em que acreditas, naturalmente os teus pensamentos vão mudar, as tuas emoções vão mudar e aquilo que tu escolhes fazer vai também mudar. E quando isso muda, é quando a realidade à tua volta começa a mudar também. O mais importante é tu fazeres esta mudança interior. Esquece o que se está a passar à tua volta. Muda de dentro para fora. Porque quando existir essa mudança interior, o mundo à tua volta, naturalmente ele vai mudar. Pode demorar mais ou menos tempo, mas eu garanto-te, isso vai acabar por acontecer. Se tu te mantiveres firme e consciente nesse trabalho interior. Ok? Desejo-te um ótimo dia, uma ótima semana. Um beijinho. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.